Nós agora vamos conversar um pouquinho sobre três crianças, que são os pastorinhos de Fátima: Francisco, Lúcia e Jacinta. Dois irmãos, uma prima. Os dois irmãos, Nosso Senhor levou-os depois de uma doença que eles tinham. Tiveram uma doença pulmonar. Ficou a Lúcia, porque a Lúcia tinha uma missão de Nossa Senhora para espalhar pelo mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. O Francisco, que era irmão da Jacinta, também teve a manifestação de Nossa Senhora antes de morrer, e a Jacinta também, porque o Francisco morreu primeiro que a Jacinta, e a Jacinta teve a visita de Nossa Senhora antes de morrer. Três crianças que tinham uma grande devoção à Virgem de Fátima. E, ao mesmo tempo, eles procuraram espalhar pelo mundo inteiro essa mensagem de Fátima: oração, penitência e modéstia. Três crianças ficaram com isto no coração e foram comunicando e foram dando colaboração às pessoas com quem elas dialogavam, as pessoas da responsabilidade destes acontecimentos, que foram uns numa linha para dar continuidade e ter provas que era tudo correto, tudo certo e tudo justo, e os outros contra, que até, como sabem, prenderam os três e ameaçaram-nos que iam os meter dentro de um caldeirão a ferver, para eles morrerem. E começaram, com isto depois, soltaram-nos. Mas o importante mais que essa história que a gente já conhece era a devoção que estas crianças tinham no seu coração a Nossa Senhora. É claro que ao princípio, quando Nossa Senhora disse para eles rezarem o terço, eles queriam era brincar, e então rezavam o terço assim, meio apressado. Até que Nossa Senhora vai dizer assim: não, o terço que vocês estão a rezar tem que ser bem rezado, com atenção, como deve ser. Nossa Senhora foi corrigindo-os, e eles foram sendo dóceis aos ensinamentos, às explicações, às orientações que Nossa Senhora lhe dava. O Francisco depois começou a criar dentro do coração uma grande devoção a Jesus na Eucaristia. E ele, às vezes, fugia da prima e da irmã, escondia-se atrás de uma pedra recolhida em oração, e então a irmã ia procurá-lo. Francisco, tu o que estás a fazer? Eu estou aqui a consolar Jesus, porque Jesus sofre muito pelos pecados que os homens e as mulheres fazem, e quero consolá-lo. Portanto, era a preocupação dele, pela grande devoção que ele tinha a Jesus na Eucaristia. E a Jacinta, ao ver o inferno que Nossa Senhora mostrou, ao ver muitas almas a irem para lá, a preocupação dela era rezar muito a Nossa Senhora, fazer muitos sacrifícios para que as pessoas não fossem para o inferno. Imagine vocês, duas crianças, cada uma com o seu espírito, a vivê-lo a sério na vida, que é um exemplo para nós, um exemplo que nos deve ajudar também a nós a pensarmos um pouquinho com seriedade que a nossa vida cotidiana pode ser um momento de reparação, um momento de sacrifício, um momento de oração, estando unido a Deus para reparar tanto o mal que se faz no mundo e também talvez o mal que nós, por acaso, podemos fazer sem esperarmos, ou quando às vezes estamos assim desorientados e desanimados na vida. A Jacinta muitos sacrifícios fazia para que as almas não fossem para o inferno. Rezava, mas um rezar do coração,
rezar com sinceridade numa criança, meus irmãos e minhas irmãs, para nos ensinar como nós devemos rezar, como devemos estar atentos a essa oração, a essa união com Deus, o sentir a presença de Deus, o falar com Deus, meus irmãos, há algo de muito importante na nossa vida e que nós não sabemos muitas vezes dar o valor, porque andamos muito voltados para as coisas e instruídos muito com as coisas do mundo. Se nós estivéssemos mais instruídos nas coisas de Deus, nas coisas boas, nas coisas que transformam a nossa casa, o nosso lar, os nossos amigos, os nossos convívios, seriam muito mais suaves, seriam muito melhores e nós nos sentiríamos muito mais realizados e ao mesmo tempo não sofreríamos tanto. O que é preciso é que nós tenhamos uma fé muito viva, conforme tinham estes pastorinhos. A Lúcia também fez, era aquela que tinha sempre o diálogo com Nossa Senhora. Os outros dois, o Francisco, não ouvia. A Jacinta via, mas quem falava era sempre a Lúcia. Até a Lúcia tinha, imagino vocês a linguagem, quem é vosso Messê? Uma linguagem simples. E Nossa Senhora depois vai dizer, eu vou dizer quem sou. Eu quero que vocês façam aqui uma capelinha e que vocês venham aqui durante 8 meses. Para quê? Para poder atrair e explicar ao povo a devoção e ao mesmo tempo os pedidos que eu peço que vocês comuniquem. A Jacinta teve a visão de que viu o Papa, um homem vestido de branco, a ser maltratado, a ser morto. Depois as pessoas foram dizendo e comentando que seria o Papa João Paulo II, hoje santo, não é? Teve o atentado em Roma e aquele atentado também em Fátima, em que ia com uma faca para o matar e procuraram desviá-lo para ele não poder. Mas a gente vê como a Jacinta tinha essa relação, ver essa manifestação, porque a gente também depois, os modernistas querem dizer e começam a ver a distinção entre a aparição e ao mesmo tempo a aparição que pode ser ou ter uma visão. Eles tiveram uma visão e começam a fazer a confusão entre visão e aparição. Mas os pastorinhos, se eles tiverem uma visão, como é que vão falar? Como é que eles vão falar? A Lúcia falou com a Nossa Senhora, e a Nossa Senhora falou com ela, que ela até perguntou várias coisas a Nossa Senhora. Olha, fulana e cicrana. E Nossa Senhora ia respondendo às perguntas que ela ia fazendo. Isto é importante que nós vemos que o Francisco e a Jacinta hoje são beatos. Já têm a primeira entrada, então estão no céu, junto a Deus. Agora, para a beatificação deles, estão à espera dos milagres que são necessários para que estas crianças sejam canonizadas e entrem dentro do esquema da santidade, dentro da lista dos santos da Igreja. Como tudo isto é importante, meus irmãos, nós sabermos e vivermos. Saber está bom, mas agora depois também e não viver, ficamos vazios no nosso interior. Por isso, temos que pedir a estes pastorinhos de Fátima que souberam viver a mensagem, souberam transmiti-la e souberam ensinar ao povo como a gente deve agir e atuar na vida para termos essa presença de Deus no nosso coração e na nossa vida. Que a Virgem de Fátima, os pastorinhos
de Fátima, Francisco e Jacinta, que são beatos, e creio que a irmã Lúcia já começaram com o processo para a sua beatificação, sejam intercessores junto de Deus, para as nossas comunidades, para a nossa juventude, que a nossa juventude saiba viver e entender a mensagem que estas crianças souberam transmitir de uma maneira bem vivida, bem participada. Nossa Senhora fique no nosso coração, que nos ilumine, que nos dê a coragem para que o mês de maio seja um mês abençoado de graças e bênçãos para toda a nossa comunidade, para as comunidades paroquiais e para todos aqueles que acreditam na mensagem de Fátima e, ao mesmo tempo, nos pastorinhos que ensinaram e explicaram o que devemos fazer para atingir a meta da nossa salvação eterna.